Boa noite, Rafa. Boa noite, Tudo bem? tudo ótimo. Então, tá bom. Bom, hoje Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre os desejos, né, Rafa? E as vontades. exatamente. Então, vamos lá. A gente vai falar da seguinte maneira, né? Os desejos, que são os desejos dentro desse ponto de vista que a gente quer colocar, são as nossas paixões humanas, as nossas emoções inferiores, né? Que a gente já explicou aqui do mental inferior. Então, esses desejos que está na carne humana, né, no plano físico, e as vontades que vêm do espírito, que vêm da nossa consciência, que vêm da nossa alma, né? E como que isso pode esclarecer muitas coisas para a gente? Porque para a gente evoluir, nós precisamos superar os nossos desejos humanos. O que é superar os desejos humanos? É fazer de forma diferente. É entender como é que as coisas funcionam, como o universo ele rege essas energias. Então vamos pensar assim, a fome, né? Quando a gente tem fome, sente fome, é um desejo humano, é da carne sentir fome, faz parte. Só que como é que as pessoas reagem à fome? Né? Comem demais, se alimentam de forma não saudável, né? Comem o que a gente chama de porcaria. Qual é o tipo de alimentação? Então, o que acontece? Nós estamos sendo controlados pelos desejos quando a gente faz isso. O que acontece então? A gente tem que entrar com uma força de vontade para a gente equilibrar isso. E da onde que vem a nossa vontade? Do espírito, da nossa consciência. A gente sabe o que é certo. Então, a gente entra numa busca de se alimentar saudável, como no exemplo que a gente tocou. Para ter essa alimentação saudável, a gente tem que cortar quantas coisas de alimentos que a gente deseja. É a carne, é a gordura, é o açúcar, é o docinho, é isso, é aquilo. Então a gente tem que cortar esses desejos. E como que a gente faz isso? Vontade. Vontade, né, de se alimentar saudável, vontade de alimentação numa dieta que traga saúde para a gente. Só que isso a gente pode o quê? Expandir, expande esse posicionamento, essa linha de raciocínio. Expande para as nossas emoções, expande para os desejos da carne, né, do corpo físico. Então a gente tem que começar a ter um equilíbrio dessas coisas, um equilíbrio das nossas energias entre o desejo da carne, do plano físico, que é normal, né? A gente não vai ficar sem, mas a gente tem que ter um equilíbrio. E aí é que entra vontade. Vontade que vem do nosso espírito, da nossa alma, da nossa consciência. Então, vamos expandir isso, né, para as nossas ações, nossas atitudes aqui, mas as nossas emoções também. Então, a raiva, o ódio das pessoas que a gente vê por aí. O que é isso? Isso é uma paixão, né, inferior. É uma energia inferior que a gente chama. E faz parte, a gente já explicou isso, faz parte. Só que como é que a gente controla a nossa raiva? Como é que a gente controla o nosso ódio? Como é que a gente controla nossas emoções
inferiores? Pela vontade. Pela vontade, pela nossa razão. Aí entra a nossa razão, a nossa vontade. Então a gente tem que controlar os nossos desejos. Nós não vamos deixar de comer, mas a gente pode se alimentar de uma forma totalmente diferente. Quando a gente coloca vontade, a nossa razão controla isso. E isso com as nossas emoções também. E falando nisso, Rafa, a gente traz também. Eu não sei se todo mundo é assim, não sei se funciona assim com você, a gente nem conversou isso ainda. Mas, assim, é uma coisa que eu percebi ao tirar algumas coisas da minha alimentação, como a carne, como ingerir álcool, entendeu? A gente consegue ter uma conexão para o espiritual. No caso, assim, eu já tinha uma certa sensibilidade. Isso parece que aumentou, sabe? Isso me trouxe uma facilidade maior. Parece que se abre um campo para a gente, dá um entendimento maior de algumas coisas. Isso me trouxe uma visão mais clara das coisas, sabe? Tá. Tem uma Minha mãe, explicação para isso? eu Vai. queria concluir, minha Tá. mãe ainda dentro disso, ela é evangélica, né, como você sabe, e dentro disso ela sempre falava direcionada à bebida, e hoje eu dentro disso, de tudo isso que eu estou vivenciando, é como eu já falei para ela, falei, mãe, isso é real, sabe? Ela costumava dizer pra gente, o álcool tira a nossa visão espiritual. E realmente isso faz muito sentido. Pelo menos para mim, isso ficou muito claro, sabe? E é muito interessante isso. Como você se... as coisas traz uma clareza dentro daquilo que você busca. Traz uma luz diferente para os seus olhos, entendeu? É muito interessante. Vou falar. Tá. Então, mas uma explicação, né, por que disso? Porque assim, pra gente, tudo é energia. Então, pra gente se conectar com a espiritualidade mais elevada, a gente precisa de uma energia mais sutil. A gente precisa de uma energia mais sutil. No caso, a alimentação de carne é uma energia mais densa. No caso da bebida, uma energia mais densa. Então, isso não é que você não vai ter contato, vai dificultar o contato, vai dificultar a conexão. Então, se a gente se alimenta de carne, se alimenta de bebida alcoólica, são energias mais condensadas. E para a gente se conectar com a espiritualidade mais elevada, é uma energia mais sutil. Então, dificulta. E é incrível, só né? É isso. incrível como muda. Sim, muda, lógico. Você Muda a energia. uma sutileza maior, sabe? E as coisas te chegam com uma rapidez maior, entendeu? Tanto é que quando se faz trabalhos espirituais, né, os trabalhos espirituais, a espiritualidade sempre aconselha no dia não comer carne. Por quê? Porque senão fica muito trabalhoso sutilizar essa energia. Então, no dia, as pessoas que costumam se alimentar de carne, elas não se alimentam com a carne para que a energia densa da carne não fique no próprio corpo, né? Para que elas tenham a conexão mais fácil. A gente Simplesmente fica isso. mais leve, a gente Mais leve. recebe as coisas com mais leveza. Agora, lógico, o que mais influencia é o amor que as pessoas sentem. Isso é o que realmente importa. O amor que as pessoas sentem.
Com certeza. Então, mais vale uma pessoa que come carne e tem amor no coração do que uma pessoa que não come carne, mas não tem amor. Então, para a espiritualidade, o que realmente importa é o amor que a gente tem dentro da gente. E a nossa força de vontade para buscar a ter esse encontro e essa sutileza que a gente fala é da gente, né, Rafa? Se transformar e você abrir mão de algumas coisas dentro do que você quer. É uma troca. E é uma troca maravilhosa, que para mim, assim, não fez falta, entendeu? Não faz falta nenhuma. Eu vivo muito bem, aprendi a lidar muito bem com isso. Então, dentro disso, né, a gente entender o que é esses desejos que a gente tem. Comer carne é um desejo? É um desejo, né, porque fica, né, na nossa mente aquele desejo, aquela vontade de comer carne, né, do desejo, não fico sem. Então, e aí quando o nosso espírito, né, com uma força de vontade, por exemplo, de diminuir, só o fato de diminuir é uma força de vontade que vem lá de dentro. Né? Para quê? Para controlar o desejo que não pode ficar sem. Mas a gente pode expandir isso para outras coisas. Vícios. Desejo humano, as paixões inferiores que a gente fala. Que tipo de vício? O próprio álcool que a gente falou. Tem pessoas que são dominadas pelo desejo do álcool. Não ficam sem tomar o álcool. Não ficam sem beber. Se ficar sem beber, eles começam a ter distúrbios, né? Eles começam a ficar loucos, agitados. Por quê? Porque o desejo dominou a razão. E aí, o que acontece? A pessoa tem que entrar com uma força de vontade muito grande para controlar isso. Né? Mas a gente sabe o que é certo. É só a gente começar a observar a nossa consciência. Olhar para dentro. A gente sabe o que é certo. E a espiritualidade traz isso pra gente, né, Rafa? Às vezes, assim, eu já ouvi falar assim, mas você não faz certas coisas porque você tem medo. Não, não é o medo. É a consciência. A nossa consciência já não permite certas coisas. Só de querer imaginar algo, você já está eliminando, você já sabe que aquilo ali não... E você sabe das consequências que isso traz para você, para o outro. E quando a gente toma essa consciência, dificilmente você vai praticar qualquer coisa que vá contra dentro da espiritualidade, né? Você sabe que isso não afeta só você, vai afetar o outro, e isso vai gerar uma consequência. Então, é aquela história, né? Mas eu gosto de beber tal. Tá, mas você consegue controlar? Né? Você consegue controlar que você vai beber socialmente? Isso é uma coisa. Né? Outra coisa é você ser dominado pelo desejo que você não pode ficar sem. Só que isso a gente pode expandir para mais coisas. Hoje em dia, as pessoas não conseguem ficar sem o celular. Isso é desejo também. Né? As pessoas foram tão manipuladas, tão hipnotizadas, que não pode ficar sem rede social, que não pode ficar sem celular. Isso é um desejo do físico. E para você vencer isso, tem que ter força de vontade. A razão tem que entrar, né, para controlar esse desejo. Então, pode expandir mais a ganância. Por que as pessoas são gananciosas? E aí o que acontece? As pessoas fazem de um tudo para obter os resultados
que a ganância expõe. E aí as pessoas passam do limite, prejudicam os outros, né? Se tornam corruptas, fazem coisas que a consciência delas mostra para elas que é errado, mas elas passam por cima. Porque o desejo as domina. Então isso é desejo humano. Será que vale a pena a gente se sacrificar tanto por coisas materiais? Você pergunta para a consciência. Será que vale a pena a gente se sacrificar tanto? Em Vai tudo ter a isso, né? resposta. A espiritualidade traz para a gente a clareza em tudo isso que a gente for fazer. Em tudo. E Daí, nos apresenta também as consequências de tudo. É aquela história, né? Não permite a intervenção. Muitas vezes, porque esse sentir nosso de, nossa, deu aqui, daquele limite interno que a gente sente, é Deus, através da nossa intuição, nos dizendo algo. Mas muitas vezes se passa por cima disso. Entendeu? Porque as pessoas, às vezes, não se limitam mais, entendeu? E começam a ultrapassar as próprias leis do permitido que lhe foi dado. Aí vem as consequências, aí você não consegue entender o porquê. Mas quando a gente está consciente disso, até para a gente dar um passo a mais, a gente precisa olhar para dentro, olhar para Deus, receber essa permissão. Acho que está tudo bem, vamos seguir adiante. Não, deu aqui. Mas o ser humano às vezes não consegue ter essa percepção. então, Entendeu? Do limite onde nos é permitido avançar e ter a clareza, essa consciência desse sentir que vem dentro da gente, porque a gente sente. Quem está ligado com a sua ela sempre vai receber um aviso, um sinal do passo, e sempre quando for dar um passo a mais, é sempre pedir permissão, é sempre ter essa conexão, é ter um aval, é como a gente precisa ter um aval daquele que nos permite tudo, o nosso passo maior, a nossa parada, o nosso recuo, entendeu? É estar dentro desse entendimento, dentro dessa consciência, para a gente não ser surpreendido depois e dizer, mas eu não sabia. A gente sempre sabe, porque ele sempre nos avisa, ele sempre dá um jeitinho de mostrar para a gente quando a gente está fora da linha, quando não é hora de avançar e a gente quer avançar, quando é preciso parar e a gente não para, quando é preciso analisar e a gente não analisa, porque os desejos vai além. Você sentiu o gostinho de que você pode fazer algo, de que você pode avançar, você quer avançar mais e você esquece do principal. É de olhar para aquele que rege tudo que a gente, querendo ou não, as pessoas acreditando ou não, é o que rege a nossa vida o tempo inteiro. E a gente precisa aprender a sentir essas coisas. A gente precisa aprender, treinar o nosso sentir, treinar a nossa própria vivência dentro disso, dentro
desse sentir, de receber essas mensagens e saber se conectar, estar preparado para se conectar e absorver essa energia. E é preciso a gente estar bem consciente disso. É sobre avançar, é sobre parar, é sobre esperar o tempo certo, é sobre aquilo que você falou, né? Ter o equilíbrio entre o desejo e a vontade. E a gente poder usar essa força, dessa intuição, para a gente manter esse equilíbrio. Saber quando é a hora de avançar, quando é hora de parar, quando é hora de esperar. Porque tudo tem o momento certo e a gente precisa estar atento para esses sinais que a gente tem do universo o tempo inteiro. Então, quando a gente fala assim, superar os desejos, não é ficar sem as coisas. Sim. Pelo contrário, você pode sonhar, você deve sonhar. Você deve conquistar as coisas, mas você não pode ser escravo disso. É isso. E para a gente não ser escravo dessas coisas, precisa vir a vontade do espírito, a razão de buscar o equilíbrio. É só isso. Você pode se alimentar do jeito que você quiser, mas tenha a razão do controle. Aí é o que você falou, a hora de parar, a hora de frear as coisas, nem tudo. Sobre comer, a gente tem que se fazer um questionamento que eu usava muito do grupo das meninas, né? Fazer os questionamentos, né, Rafa? Porque às vezes a compulsão por emoções que a pessoa sente, um monte de coisas que atrapalha isso. As pessoas comem porque sente raiva, come porque está nervosa, come porque é um monte de coisas, são emoções e isso traz uma consequência, é aqueles questionamentos e até onde isso é fome? É fome do quê? A necessidade do quê? E a gente poder perceber esses sinais, entendeu? É o nosso corpo dar esses sinais, principalmente nisso, entendeu? Sobre a fome aí que você está falando, né? O que é compulsão, o que é falta e o que é realmente uma fome. E a gente equilibrar tudo isso e buscar a vontade, essa vontade que você disse do espírito, de estar consciente do que realmente eu estou fazendo, do que realmente eu estou sentindo. E equilibrar isso. Aí entra a vontade, né, Rafa, do querer fazer. E aí a gente pode buscar nas nossas emoções, né? Porque a gente tem atitude. Quer ver um exemplo assim? As pessoas estão muito estressadas, né? As pessoas estão muito violentas, seja verbalmente, até no jeito de se comportar na rua, a gente percebe que as pessoas estão violentas, né? No tom de voz, quem tem a sensibilidade começa a perceber isso. O que é isso? Desejo. É as nossas emoções inferiores. É medo, é raiva, é ódio da... Né? Quando a gente fala ódio, não é ódio das pessoas, muitas das vezes. É ódio da vida, é ódio do mundo, é ódio do clima, nada tá bom. Então a gente começar a ter essa percepção
né? E como é que a gente vai superar isso? Pela razão da vontade. A gente tem que começar a entender o que é essa vontade nossa, né? Poxa, eu tô com raiva, beleza. O que você vai fazer com isso? Você descobriu lá que você sente raiva. O que você vai fazer? Vai sair batendo em todo mundo? Vai extrapolar? Isso, né, é desejo inferior. E a gente tem que colocar o quê? Um freio nessas coisas. Como é que a gente faz isso? Pela razão da vontade. Ou seja, a gente tem que colocar uma energia mais forte na nossa vida. Então a gente tem que começar a ter vontade de amar. O amor vem pela vontade. Vontade de perdoar. A gente tem que começar a desenvolver isso. O amor, ele vem da razão. Não é a razão humana, não. É do espírito. É diferente. É você compreender o próximo, é você entender o que está acontecendo, é você estar aberto para o novo. Então, é totalmente diferente do desejo, da paixão, do estar apaixonado. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui da questão de energia, energia sexual. Isso é normal em todo mundo. Tem os desejos do corpo físico, é lógico, mas o que a pessoa faz com isso? E aí que tá, né? Sai por aí a torta direita, não tem sentimento por ninguém. Como é que é? Por isso Extrapola, que... né? Exatamente. O que a gente vê aí de traição, né, de infidelidade, isso tudo é o quê? Desejo do corpo físico. Paixões inferiores. Como que a gente vai superar isso? Não vai mais, né, utilizar a energia sexual, não vai mais se relacionar com as pessoas? Não. Mas você vai colocar a razão nisso. O que é colocar a razão? Sentimento de amor nas coisas. A gente sabe o que é certo. A gente sabe o que faz bem pra gente. A gente tem que começar a se questionar e buscar esse bem. Essa coisa saudável. Tá? A gente tem que E começar a até buscar nisso, esse equilíbrio saudável. e até nisso, no mundo espiritual, tem uma explicação, né, Rafa? A consciência da gente também muda em relação a isso, Sim. essas energias. Porque a gente sabe as consequências, o que é você emanar, trazer energias do outro para você e manter aquilo no seu corpo por um tempo. E não é tempinho curto, não. São coisas aí de 6 meses. Agora você imagina uma pessoa que se relaciona com várias pessoas ao mesmo tempo. O quanto de energia isso gera. Então, assim, é a nossa consciência. A espiritualidade, ela é clara. Não obriga ninguém a nada, mas ela nos traz uma consciência. E Então, essa assim, consciência não é medo, entendeu? Não é de medo. É que a gente sabe que isso tudo tem consequência na nossa vida e na vida do outro. Pode falar. então, é que a gente não pode virar escravo das nossas paixões, dos nossos desejos. E você extrapolar a sexualidade para promiscuidade, para pornografia, para você está se rendendo aos desejos e às paixões inferiores, né? Então, isso é prejudicial
energeticamente. Por quê? Porque o universo, ele rege as coisas de outra maneira. Então eu vou ficar sem se relacionar, a gente vai ficar sem usar energia sexual? Não. Só que você tem que ter um sentimento. E qual que é o sentimento? É amor. Você tem que começar a ter amor nessas coisas. Por quê? Porque a sexualidade é sagrada. Então a gente tem que começar a mudar isso. Para quê? Para que as coisas mudem. Isso é muito importante. Então a gente não ser mais promíscuo, a gente não ser mais pornográfico, porque isso é energia densa, é energia que traz, acarreta consequências que para a gente superar isso é complicado. Por quê? Porque a gente não desenvolveu o sentimento de amor. E o que faz a gente evoluir? O que faz a gente mudar? É o sentimento de amor, é o amor. Então, essa vontade que a gente traz do espírito é isso, vontade de amar as pessoas. Quando a gente tem isso, a energia começa a se desenvolver, começa a aumentar, começa a transbordar. E tudo em nossa volta, em tudo em nossa vida começa a mudar. E é amor, né, Rafa? Não é apego, é diferente. Amigo, exatamente. O apego é desejo, desejo de posse. Então, nós temos que eliminar os desejos da nossa vida. E a gente tem que começar a colocar vontade. Vontade de amar, vontade de se alimentar bem, vontade de controlar nossas emoções, vontade de perdoar. Então a gente começa a ter controle das nossas emoções inferiores. Vontade de superar o medo. Então o que vem da vontade do nosso espírito é isso, superar. Superar nossas emoções, as nossas paixões inferiores. A paixão inferior não é você não ter as coisas, é o exagero das coisas. É você virar escravo, escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravo da sexualidade, escravo da bebida, escravo. O problema está de você virar escravo dessas coisas. Porque a gente pode usar tudo isso de uma forma racional, de uma forma sagrada, claro, de uma forma bonita, né, de uma forma a gente a fazer, né, com que o mundo fique melhor. Mas para o mundo ficar melhor, a gente tem que deixar desses desejos e usar de uma forma mais racional. Então, a gente tem que começar a entender essas energias, a entrar nesse equilíbrio. Porque hoje o que acontece? As pessoas brigam à toa, por nada. Né? Qualquer coisinha está virando uma briga gigantesca. É nas redes sociais, é no WhatsApp, é em todas essas situações. Não é porque as pessoas estão digitando ali que não vai uma energia de ódio, de raiva. Vai. Né? Então as pessoas estão sendo o quê? Dominadas pela raiva, dominadas pelo ódio. O ódio está dominando as pessoas, em vez de ser ao contrário, as pessoas dominar a si mesmo. Né? Elas chamar para si essa responsabilidade, não, eu vou me dominar, eu vou dominar minhas emoções, eu vou dominar meus desejos, minhas paixões, e vou dar outro rumo para essas energias, de uma forma diferente. Mas para isso a gente tem que ter força de vontade, tem que ter um querer muito grande. Só que é isso que faz a diferença na nossa vida. É isso que faz a diferença no mundo. Então a gente tem que começar a ter essa consciência. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas interpretam de uma forma errada. Né?
que acha que superar os desejos, as paixões é não ter mais. Não é isso. Por quê? Você não vai mais comer, então? A gente vai continuar comendo, a gente vai continuar se reproduzindo. A vida continua. Só que tem que ser de uma maneira diferente. A gente Consciente, tem que, a gente tem que tratar, tá, o alimento como sendo sagrado. A gente tem que tratar as pessoas como elas sendo sagradas. As energias, elas têm que ser sagradas. A sexualidade, ela é sagrada. Ela traz a vida. Então nós temos que começar a olhar por esse lado e a mudar, a transformar. A gente só transforma as energias quando a gente as entende, as aceita. Porque se a gente não aceita as coisas, a gente não consegue mudar elas. A gente cria uma barreira para isso. A gente cria bloqueios, traumas. o entendimento maior disso tudo somos nós, né, Rafa? O maior entendimento somos nós mesmos. E deixar de apontar nos outros, porque tudo que a gente visualiza e tudo que a gente coloca fora, a gente precisa ter essa compreensão que isso é nosso. E cabe a nós transformar em nós o que a gente quer ver fora, o que a gente necessita ver fora. Essa necessidade é nossa, é dentro de nós. É resolver isso, é transformar essa energia. Então, é assim, quando a gente não aceita uma emoção, quando a gente não aceita uma mágoa, não concorda, não aceita, sabe o que a gente faz? A gente reprime ela. A gente guarda aquela mágoa e fica cozinhando aquilo dentro da gente, fazendo mal para a gente mesmo. O que a gente tem que fazer? Aceitar aquilo e liberar, soltar. Solta aquela mágoa, ela não te pertence. Para de ficar cozinhando aquilo, para de ficar reprimindo. Libera, se liberta disso. Mas para isso a gente tem que olhar, aceitar e transformar. Isso é em tudo, todas as nossas emoções. As pessoas têm, olha só, as pessoas têm preconceito. Quantos preconceitos a gente tem, né? Tem que liberar isso, não tem que ter preconceito. Esquece isso. Tabu. Ah, não pode falar sobre sexualidade, não pode falar sobre religião. Tem que libera, solta. O universo é liberdade. E a liberdade está onde? Na nossa consciência, na nossa mente. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. Não precisa sair espalhando aí para fora. Não, faz dentro de você mesmo. Né? Você não quer se expor, não precisa se expor, mas elimine o preconceito da tua vida. Elimine o tabu da sua vida. Libera tuas emoções que você não quer ver, porque faz parte. Tudo é energia. Você pega a energia e a transforma em raiva. É só isso. Pega essa mesma energia e transforma em outra coisa. Mas você tem que liberar ela. Solta a raiva. Você só está dando um nome para aquela energia. Só que esse nome, raiva, ódio, inveja, ela se prende em você. Você está fazendo de uma energia sagrada, de uma energia bonita, energia que vai numa energia ruim, numa energia densa que vai te prejudicar, que é o ódio, a raiva, a ganância, a inveja. Então pega essa mesma energia, libera ela, troca ela por uma coisa diferente. Começa a colocar amor na tua vida, começa a colocar otimismo na sua vida, começa a colocar coisas que te traga crescimento, é só isso. A gente só precisa
das coisas. A gente pega as energias e polariza elas como negativas, faz ao contrário. Pega a energia que já é nossa, polariza ela para o lado positivo. Mas para isso, o que a gente tem que ter? Conhecimento e força de vontade. Força de vontade de polarizar a energia para o amor. A mesma energia que você usa para ter raiva de alguém é a mesma energia que você usa para ter amor. Mas o que acontece? As pessoas já estão dominadas pelo ódio, pela raiva. Isso é natural, é normal, porque a gente já vem há muitos anos, né, colaborando com essa energia de ódio, raiva. Então, esse desejo, dessa paixão inferior, dessas emoções inferiores, ela já existe. A gente é dominado por isso. O que a gente tem que fazer? Uma força de vontade para começar a amar. Para a gente superar, né, essa raiva, esse ódio. As coisas, para amar as pessoas. Então, ó, parte da internet. Então, a gente tem que colocar força de vontade para amar. A gente tem que querer amar. Amar a si mesmo, amar o próximo, amar as coisas. O que a gente está fazendo? A gente está pegando toda a nossa energia e polarizando para o amor. E tem gente que está tão acostumado na raiva, no ódio, que nem percebe que está polarizando a energia para o ódio, para a raiva. É só isso. Só isso. Mas se a pessoa não vê, não se observar e não aceitar, ela não transforma. Ela não se liberta, ela não libera essas emoções inferiores. Né? Tem pessoas que cozinham uma mágoa há 20, 30 anos. Aquilo acaba com a pessoa porque ela não consegue fazer, ela não consegue liberar aquela mágoa. Né? E colocar o perdão no lugar. Por várias razões, cada um tem as suas, mas não justifica você ficar se prejudicando, sofrendo, né, por guardar uma mágoa que você podia liberar fácil. E não tem como a gente fazer de outra maneira, a gente tem que transformar as energias. Senão a gente vai ficar sofrendo. Então a gente tem que começar a analisar essas questões. Tem que ter vontade de amar, vontade de perdoar, vontade de ser feliz. Por que a gente fala vontade? Porque para ser feliz tem que colocar energia. Para ser alegre tem que colocar energia o tempo todo. E se você deixa de lado, volta para os desejos e as paixões inferiores. Porque a gente já tem isso. A gente já chegou num ponto que a gente já tem essas energias. Agora a gente tem que superar elas. Como é que a gente supera? Coloca energia. Então a gente tem que buscar, né, a alegria, a gente tem que buscar a felicidade, a gente tem que conquistar elas. Como que a gente vai fazer isso? Aí depende, tem várias maneiras. A gente começar a olhar o mundo de uma forma diferente, a gente começar a escutar músicas boas, começa a ouvir músicas boas, música que traz alegria, que tem uma letra bonita, que tem uma letra sagrada. Começa a ouvir para ver se não muda. Muda. A gente começar a ler, né, trazer
uma leitura que traga crescimento, a gente começar a ter conversas com as pessoas, uma conversa saudável, que traga alegria, que traga otimismo, que traga crescimento. Então eu faço uma questão aqui para as pessoas refletir. Olha, observa o nível de conversa que vocês têm, que as rodinhas de amigo, que as reuniãozinhas que se encontram, qual é o nível de conversa que está ali? É o nível de energia que as pessoas estão emanando. Então, se você não mudar isso, você vai ficar nessa mesma energia. Mas para mudar, vontade. Por que vontade? Porque você vai ter que ter conhecimento, vai ter que buscar conhecimento diferente, você vai ter que buscar fazer algo diferente. Então, para sair da mesmice, tem que fazer algo diferente, não adianta. Para você sair do lugar que você está, você tem que pensar diferente. E isso exige vontade. Vontade. Porque vontade coloca energia. Eu quero ser alegre. O que eu preciso para ser alegre? Começa a buscar isso. Entender que tipo de energia que deixa a gente alegre. Música é fantástico. Agora, se a gente pega aí, que tipo de música a gente tem por aí? Letras de baixo calão, letras que só falam de desejos inferiores, paixões inferiores. Então, é disso que as pessoas se alimentam. É isso. É disso. É desse tipo de energia que as pessoas estão se alimentando. É isso que você quer para você? Ok. É uma escolha. Tá tudo certo. Agora, se você quer, não está satisfeito com isso, tem que pular para o outro lado. Então vai ter que ouvir músicas diferentes. Vai ter que buscar leitura diferente, conhecimento diferente, olhar as coisas de outra maneira. E para isso existe a nossa vontade. Então são escolhas. No começo vai ter uma briguinha ali, né? Um puxa para cá, outro puxa para lá, dentro da sua própria mente. Mas como a Sol sempre fala, a longo prazo, você muda isso. Com certeza. A gente só não pode desistir. A gente não pode desistir. A gente não pode largar, como diz outro, a gente não pode largar o osso. A gente tem que ir até o fim. A gente muda. É simples, mas é trabalhoso. Tem que insistir. É o tempo inteiro. É todo dia. É todo dia. É normal, né, Rafa, às vezes a gente ter aquelas quedas de energia, né, de você não, quando a gente está no comecinho, a gente não consegue segurar as coisas como a gente segura hoje, entendeu? E a gente tem oscilação de energia. E nessas oscilações de energia, a gente sente muitas vezes a desistência, a gente aí vem aquele tempinho que a gente tem para respirar, né? Quando você respira, você fala, nossa, vou ter que ir mais um pouquinho, vou ter que dar um passo a mais. E essa vontade, essa força de vontade que a gente desperta em nós mesmos, melhorar a nossa energia, melhorar a nossa vibração, olhar para esses desejos, né? E pôr essa vontade em prática de querer realmente transformar o que precisa ser transformado e obter os resultados necessários dentro disso, né? Porque o mais gostoso é o depois, quando você aprende a lidar com isso, quando você aprende como
transformar cada evento que chega e ter a consciência de que tudo está no momento certo, na hora certa, do jeito certo, da forma certa. A gente se encaixa dentro do universo de uma forma generosa. E a gente consegue trazer luz para dentro da gente mesmo, dentro desses eventos, e uma força absurda. E a transformação começa aos pouquinhos. E a gente vai se dando conta disso através da nossa energia, através da nossa vibração, através da forma que a gente olha, através da nossa expansão. Você já não vê aquilo mais diante de você com limites fechado, que tem que ser daquele jeito. Não, você passa a entender, a ter a compreensão que tudo vai além daquilo. E tem infinitas possibilidades dentro de um único pensamento, de uma única, de um único evento. E a gente querer abraçar isso com vontade. Essa vontade que o Rafa falou, de querer transformar tudo, seja alimentar, seja desejos de coisas materiais, sejam da nossa vida pessoal, tudo é válido quando a gente tem essa consciência clara e muito amor por tudo que se faz. Né? A gente coloca a energia do amor, da vivência, de cada momento, de cada evento, de cada situação. A gente precisa ter isso, trazer isso carregado, tudo que a gente for fazer, trazer tudo carregado de amor. E é o sentimento que mais transforma, mais transforma. É o amor que ajuda a transformar a nossa energia, é o amor que faz a gente ter compreensão, é o amor que faz a gente olhar para a vida com generosidade. E a gente, querendo ou não, consciente ou não, é o único grande sentimento que faz a gente evoluir. E a gente só consegue evoluir pelo amor. É o amor que transforma, é o amor pelo Criador, é o amor por tudo que a gente vê diante de nós. É quando você acessa, é quando você tem essa conexão. E quando você acessa isso, todos os eventos mudam. E a gente consegue acessar o amor maior. É o amor que transforma. É o amor que vira a gente do avesso. Em sentir coisas que no mundo físico, como ser humano, é difícil de explicar. Não tem explicação. E assim, quando a gente ganha essa consciência, esses entendimentos, esses acessos, essas conexões, a gente deixa de questionar muita coisa. Tem coisas que é necessário você se questionar, porque é sobre você, ser humano aqui, no físico. Mas quando você acessa as coisas espirituais, os eventos espirituais, é
transformar diferente, sabe? Traz você de dentro para fora. É como se jogasse tudo que você tem e renovasse tudo de novo. É como se você ganhasse um... Ganhasse não, você brota. É como se fosse uma... Você tem o que você é. E isso é maravilhoso. Mas a gente precisa ter força de vontade. A gente precisa querer. A gente precisa, às vezes, dizer não para alguns desejos da gente. Para dizer sim para essas vontades que a gente precisa moldar na gente. Para poder acessar o que a gente precisa acessar. Com muita luz. Essa é a realidade. Pode falar, Rafa. Então, a gente buscar compreender essa diferença, né, entre o desejo e a vontade. O desejo, a gente é dominado pelo desejo. Então, e a gente tem que começar a observar isso. Eu estou sendo dominado pelo meu desejo, ou eu tenho a vontade de sonhar? É diferente. Né? Aquele sonho lá que você quer se realizar, ok. Né? O seu caminhar é saudável, as coisas fluem. Porque assim, o que é teu vem na sua mão. O que não é teu, esquece. Esquece porque não vem, não é para você. Mas o que é teu vem na tua mão. Então isso vai ser saudável, isso vai ser gratificante, as coisas fluem. Qual que é o termômetro que eu sei, né, um dos termômetros que eu sei que as coisas é para mim? Alegria. Você está sendo alegre no que você está fazendo? Aquilo que você está fazendo, aquele sonho vai te trazer alegria? Já está te trazendo alegria? Então, pela alegria, você sabe se aquilo é teu ou não. As coisas têm que vir para você de forma a fluir. Ah, mas eu tenho dificuldades. Não importa, está fluindo? Tá. Então é teu. As dificuldades são para você aprender alguma coisa. Né? Mas você tem que estar alegre, tem que estar feliz com aquilo, tem que ter amor, se ama aquilo que você quer. Então, esses são os termômetros que aquilo é teu. Caso contrário, repensa bem, se não é um desejo, se não é uma moda passageira, se não é uma ganância, se não é uma paixão desenfreada. Então a gente tem que começar a separar essas coisas e entender. Isso faz com que a gente não tenha, né, prejuízos futuros. Por quê? As consequências. Exatamente. Porque as consequências, elas vêm. Né? Quantas pessoas a gente vê que elas extrapolam as coisas para conquistar algo, né, a todo custo, sem pensar nas consequências. E as consequências, muitas vezes, elas não são físicas aqui, não. É isso que pega. As consequências são energéticas, são espirituais, vai vir depois. Mas aí, a colheita é obrigatória. Então a gente tem que pensar com a mente expandida. E a nossa consciência traz a resposta. Pode ter certeza. Se você realmente quiser, a consciência traz a resposta. Muitas pessoas que a gente vê por aí estão fazendo as coisas, né, aos extremos, extrapolando tudo fisicamente, mas fisicamente muitas vezes não vai ter consequência já. Mas depois vai vir.
depois vai vir. Por isso que a gente está trazendo esclarecimento. Né? Por isso que a espiritualidade está trazendo conhecimento para esclarecer as pessoas, porque as consequências não são imediatas. Elas são a longo prazo. E vai ter, não adianta. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente começar a observar essa separação entre o que é desejo e o que é a vontade. A vontade do espírito, né? A vontade de se realizar, isso é normal, mas essa realização, o que vai te trazer de benefício? Vai te deixar alegre? Vai ajudar as pessoas? Então, isso são virtudes do nosso espírito. Né? Ajudar as pessoas, ajudar a humanidade de alguma maneira, seja ela qual for, né? Trazer alegria para a gente, deixar a gente feliz. Só que, muitas das vezes, coisas materiais não nos trazem isso. Ó, a gente traz um exemplo assim bem simples, mas olha, comida. Se você come demais, aquilo te traz o quê? A gente passa mal. Então aquilo ali já está nos mostrando que não é saudável. A gente deixou se levar pelo desejo. Então é isso. Né? Você comeu demais, foi ao extremo, extrapolou, você vai passar mal, vai ficar pesado, vai ficar... Por quê? Porque aquilo não é legal. Agora, pega isso, né, esse termômetro e joga para tudo. Tudo que você vai se realizar, tudo que você quer fazer, o teu sonho, vai te trazer alegria? Vai te trazer felicidade? Né? Vai fazer bem ao próximo? Vai ajudar a humanidade de alguma maneira? Então, essas questões são termômetros sobre desejos e vontades. Você vai ajudar alguém, né? Vai dar uma esmola, vai dar um prato de comida. Aquilo vai carregado de amor? Ou é uma obrigação? Ou é um jeito de você fazer para se livrar de alguma culpa que você tem? Olha que importante isso. Né? A tua consciência está pesada, aí você vai lá e vai ajudar alguém achando que vai minimizar o arrependimento da tua consciência. O que é isso? Isso é coisas humanas. Por quê? Porque o certo é você fazer por amor. Dar esmola, ajudar o prato de comida, carregado de amor, sem interesse, sem arrependimento, sem culpa, sem nada disso. Então, olha o tamanho da diferença que essas coisas estão nos mostrando. Não é a mesma coisa você ir lá e ajudar uma pessoa com interesse e ajudar por amor. A diferença é gritante, mas muito gritante. Pode ter certeza. Então nós temos que começar a aprender a superar esses nossos desejos humanos e começar a equilibrar a nossa vida pelas virtudes, né, pelas vontades do Espírito. É essa mudança que a gente procura. É essa mudança que a espiritualidade nos traz. O fato de você beber um copo com água, dependendo da
tua energia tem diferença. Gritante. Você beber um copo com água com amor, com gratidão, né? Aquela água sagrada, vai te fazer muito bem. Diferente de você beber para matar a sua sede, para saciar uma vontade, um desejo, é diferente. Então a gente tem que começar a observar essas coisas. Eu estou fazendo as coisas em função de quê? É um desejo? É uma obrigação? Ou é uma vontade do meu espírito de estar ajudando? Então, é para isso que a gente está caminhando. A nossa evolução está caminhando para isso. Né? Para a gente observar quais são as nossas intenções. Faz diferença. Porque a energia que vem junto é diferente. O ato pode ser o mesmo, mas a energia é diferente. Que é o que a gente falou na live passada. Você tem um trauma, você sofreu um evento e você associou aquilo com uma emoção ruim, é só você trocar a energia. Você libera. Você se liberta daquilo. Você se liberta daquela mágoa, daquele trauma. Então, tudo que você for fazer, qual é a energia que você está colocando ali? Faz diferença. Pode ter certeza. Mas faz diferença gigantesca. Porque, como tudo está mudando, tudo está evoluindo, nós precisamos acompanhar essa evolução. Não podemos mais tratar a natureza como a gente está tratando. A gente está sendo muito negligente, a gente está sendo ingrato com a natureza, que sem a natureza nós não vivemos aqui. Olha o absurdo que a gente está fazendo. Nós, como humanidade, a gente está sendo ingrato com o ar que a gente respira. Como que a gente está sendo ingrato? A gente está poluindo o ar que a gente respira. A gente está poluindo a água que a gente bebe. Isso é ingratidão. Por quê? Porque a gente está deixando os nossos desejos, as nossas paixões inferiores dominar a gente pela ganância, né? Pelo lucro exagerado, pelo lucro a toda custa, por coisas materiais que muitas das vezes nos prejudicam. Nos prejudicam. Então, vamos refletir, vamos pensar, vamos buscar na nossa consciência a resposta. É certo fazer isso? Será que a gente está no caminho certo fazendo isso? Poluindo a água, poluindo os rios, poluindo o nosso ar. Com certeza a consciência vai dizer que isso está errado. Mas como é que nós mudamos isso? Então a gente tem que começar a mudar essas coisas. A gente começa a mudar dentro de nós. Com nós. Primeiro com nós. Mudar os nossos hábitos, mudar as nossas intenções, mudar o jeito de ver a vida, buscar conhecimento, buscar analisar, enxergar como é que o universo funciona. Se pergunte, se questione, o que você está fazendo aqui? Vem a resposta. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Pode se questionar, se pergunte. Não é proibido. Não tem mistério. Faz parte da nossa vida saber as coisas. Se questione, é certo o que eu estou fazendo? Pergunte para a tua consciência.
Não para os outros, não para a tua consciência. É você com você mesmo nessa hora. Pergunte se o teu trabalho vale a pena. Né? Pergunte, se questione se o que você está fazendo, o jeito que você está tratando as pessoas é legal. Então, todos esses questionamentos fazem com que a gente se enxergue. Se enxergue. E aí a mudança acontece. Ah, mas a mudança para onde? O que eu tenho que mudar? É uma coisa muito interessante, mas a tua própria consciência vai mostrar o caminho. Se você se conectar, se você ser sincero, se as perguntas que você se questionar é sincera, é de coração. Se conecta com a espiritualidade, pergunta para o Criador qual é o caminho, só Ele que tem a resposta. E está dentro de você. Está dentro de cada um de nós a resposta. Então, cada passo que a gente dá, né, cada intenção, cada pensamento, a gente tem que se questionar se tá no rumo certo. Né? A gente tem que parar de viver nesse automático. Esse automático em que a gente não percebe o planeta maravilhoso que a gente vive. As pessoas não param para analisar o quanto é belo o planeta que a gente vive. E a gente sempre fala, né? As pessoas não param para saborear uma respiração, né? Aquele ar puro entrando, né? Pelos pulmões, saindo. As pessoas não param para degustar isso. Não param para assistir um pôr do sol, não param para ver uma chuva, só sabem reclamar, porque estão num automático, não estão vivendo, estão num automático, não param para saborear, né, uma água, saborear uma comida, porque se as pessoas começarem a saborear uma comida, elas vão comer menos, porque elas nem vê que estão comendo, não vê que estão respirando, não vê, sabe? As pessoas estão tão no automático que se perderam delas mesmas. A gente tem que resgatar isso. Uma coisa muito engraçada no começo, quando comecei a despertar para essas coisas, na hora de comer, hoje já são coisas mais naturais, né, para mim, mas no começo era engraçado, porque você coloca a comida no prato, você começa a vir na sua cabeça a plantação, a semente, e vem vindo todo um processo, sabe? Assim, é como se você processasse aquilo dentro da mente, sabe? Você sente aquela energia desde a sementinha lá, a quem plantou, quem colheu, como todo o processo que ela passou até chegar ali naquele momento, sabe? E é muito legal isso. A gente começa a fazer essas análises, a gente começa a ter essa percepção de como tudo acontece, até chegar o momento ali presente daquilo diante da gente. E muitas vezes a gente se alimenta, a gente não. De que forma aquilo chegou ali? A gente não consegue, né? Você está tão no automático que é só comer. Entendeu? Você ganha uma consciência diferente, você agradece por todo esse processo, por todas as pessoas envolvidas naquele alimento. São energias de tanta gente, são energia de tanta coisa. E você está ali se alimentando também de uma energia.
de todo esse processo. Assim como a gente tem o nosso processo, nosso alimento para chegar na nossa mesa também passa por um processo. E é muito interessante quando você começa a expandir isso, quando você começa a ter essa percepção, o entendimento de tudo, da forma que vai, da forma que vem. E é muito legal. No começo eu ficava analisando, falando, nossa, né? Hoje já é mais natural ser. Já olha para aquilo ali, você já sabe tudo que está envolvido. Mas é como tudo é um processo, a gente também passa por esse processo dessas descobertas, de cada coisa, de detalhes, das energias. E é gostoso isso, porque tudo isso ajuda a gente nessa transformação, a ganhar essa consciência que a gente vem adquirindo cada vez mais, a gente ganhar a luz que a gente precisa para olhar, botar a luz nos nossos olhos, para a gente ver a grandeza de cada detalhe que nos serve. O quanto isso traz, o quanto de beleza, o quanto de luz, o quanto de aprendizado tudo isso traz. E que às vezes eu mesmo me pergunto, por que está tão difícil para as pessoas despertar para essas coisas tão simples, mas que traz um crescimento maravilhoso para a nossa vida, o entendimento do que é a vida, do que é o nosso ser. E muita gente perde isso, são eventos maravilhosos, transformadores, faz toda a diferença, muda todo o contexto da nossa vida. Todo. A nossa energia, o nosso sentimento, e tudo que rege o nosso dia, rege os nossos movimentos. E são riquezas, são bens indescritíveis. E as pessoas estão passando por isso sem perceber. Então, conseguindo olhar para essas coisas com a plenitude que elas têm, entende? E o valor de cada detalhe e de cada processo, não só o nosso, porque às vezes a gente também se perde no nosso processo, só olhando de uma forma egoísta, mas a gente também não se abre para receber esses detalhes, sabe? O nosso entorno, tudo que movimenta para a gente conseguir olhar para a gente de forma diferente. E isso é muito interessante. E quando a gente começa a despertar isso, a gente começa a acessar essas coisas, a gente começa a achar tanta riqueza, e tantas maravilhas, e tanta coisa boa, e tanto crescimento, e tanta energia que transforma. Tem horas que a gente pergunta pra gente mesmo, nossa, será que eu tô aqui mesmo? Ou eu tô em outro plano, esqueceram de me avisar? Porque é algo interno da gente, se transforma. É uma energia de uma visão diferente das coisas. E ela mexe com as nossas estruturas. E ela traz uma leveza maravilhosa para a nossa vida. E a gente vê bem, a gente vê
amor, a gente vê essa energia circulando o tempo inteiro diante da gente. E sentir e perceber como isso funciona é maravilhoso. Aí você entende, você compreende o porquê estamos aqui, o porquê precisamos evoluir. E compreender o porquê essa evolução a gente precisa se abrir, receber e se dar ao mesmo tempo, sem limite, entendeu? Sem regras, de deixar fluir isso de uma forma generosa. E é um sentimento muito bom. E você vê a perfeição do amor da criação, de como os detalhes faz toda a diferença. E quando as pessoas despertam para isso, para perceber e para aceitar essa tudo, a gente transforma. Não tem como você não mudar, não tem como você não acessar as coisas que você precisa. Não tem como, às vezes, você vê bênção onde as pessoas vê tudo menos bênção, entendeu? E às vezes as pessoas acham que é maluquice da gente ter essas percepções, sentir essas coisas, perceber essas coisas diferentes, a grandeza em detalhes que elas não conseguem visualizar muita coisa, e para a gente tem um valor imenso, é algo, é uma fonte inesgotável de bons sentimentos, de energias boas, e muitas vezes não é todo mundo que tem acesso, mas não se consegue esse acesso porque não conseguem sair do automático. E é a melhor coisa, assim, eu agradeço todos os dias, sabe? Porque o autoconhecimento também me facilitou ainda mais a minha conexão com Deus. Porque eu me conhecendo, eu sabendo como eu funciono, eu sabendo como as minhas emoções funcionam, como tudo gera uma energia dentro de mim, eu tenho um acesso, uma conexão muito mais aberta, muito mais receptiva a tudo que ele me dá, tudo que ele me permite encontrar pelo caminho. Então, assim, a gente abre um horizonte, um leque de coisas que nem a gente mesmo às vezes acredita que tem ali diante da gente. Mas a gente sabe de onde vem esse acesso. A gente sabe de onde vem essa permissão para a gente abraçar tudo isso. Com a nossa alma, com o nosso espírito totalmente livre. E dentro da nossa verdade, dentro da nossa essência, que é o mais interessante. É como se você fosse uma flor que você desabrochasse todo dia para um florir diferente, para um florir novo, para um vigor diferente. Mas dentro de tudo isso está a, a vontade, né, da gente acessar isso.
E essa vontade, quando ela é alcançada, que você olha para você mesmo e fala, nossa, eu consegui. E você quer isso todos os dias. Você deita naquela certeza, você levanta naquela certeza e você vivencia tudo com essa mesma, né? Porque tudo é permitido quando você tem acesso, quando você acessa a energia do Criador. Você tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E é tanta coisa boa que transborda dentro da gente que a gente não dimensiona o que é. A gente só sabe que está ali, que é nosso. E que é aquilo que nos move o tempo inteiro. A olhar para o outro com a mesma generosidade, mesmo sem entender muitas vezes o que está se passando, mas você sabe o que você tem para dar, o que você tem para doar. Não importa como ele está sentindo ou o que ele está te emanando, é o que você está dando para ele, é o que você tem para dar. E é tão bom essa energia que a gente sente que você não se preocupa que o outro vai ver, vai receber ou vai pensar ou você só quer passar aquilo, você só quer dar aquilo que está transbordando dentro de você, você precisa injetar no outro pelo menos um pouquinho daquilo que você está vivenciando, para que o outro acesse isso por pouquinho que seja. Porque se o outro se abre e se permite esse acesso, isso chega, não tem como não chegar, não tem como não acessar. E é algo assim, às vezes a gente parece maluco, né, falando. Mas é o que a gente sente dentro da gente quando a gente consegue ter essa conexão, esse acesso com toda essa energia criadora, essa fonte criadora. É a gente beber água dessa fonte sem medo. É a gente acessar essa fonte sem medo. E não é desejo, é essa vontade. A gente sabe e a gente tem todos os dias que a gente vai fazer algo melhor. E que a gente pode fazer. E a gente sabe que o acesso vem, que a gente vai obter tudo aquilo que é necessário para a nossa alma, para o nosso espírito ficar em paz e estar consciente de tudo que a gente está vivenciando, está presenciando no dia a dia. E a gente só agradece, a gente só agradece. Porque o autoconhecimento ajuda muito. É um complemento muito importante. E é tudo que o Criador quer da gente, né? Que a gente se conheça de verdade, para a gente poder acessar tudo que Ele tem para a gente. E a gente só consegue fazer isso quando a gente olha para a gente com verdade, com respeito, com tudo que ele nos proporciona o tempo inteiro. A ter acesso. E a vontade de querer esse acesso é muito importante. Essa vontade da gente fazer essa transformação faz toda a diferença. É uma luta diária, né, Rafa? A gente fazer isso. Quando a gente não
não está consciente de tudo ainda. Muitas vezes é uma luta com a gente mesmo, para a gente abrir mão de algumas coisas que a gente acredita, com todas as nossas crenças, que é o certo, que é o melhor a fazer, e essas crenças, elas sempre vêm acompanhadas desses desejos de que a superação é algo diferente do que a gente precisa viver. E às vezes a gente passa por cima de muitas coisas, até mesmo do que a nossa alma quer, do que a nossa alma deseja, entendeu? Desvendar dentro disso tudo. Mas aí a gente olha para a gente mesmo com clareza e ter a compreensão disso. Qual é a real vontade do meu espírito, entendeu? É ultrapassar ou é acessar o que ele realmente tem pra gente? Não é avançar, não é atropelar. É conseguir manter todo o acesso que a gente precisa dentro do tempo necessário para cada coisa, para tudo, para tudo. É isso. Então é isso. A gente procurar superar os desejos, né? Saber separar o que é desejo de vontade. Né? O desejo, a gente é escravo do nosso desejo. A gente não pode ser escravo dos nossos desejos. A gente tem que ter vontade, né, de buscar as nossas virtudes. Precisa, mas a gente não pode ser escravo delas. A gente tem que ter a força de vontade de controlar nossos desejos. Até porque, né, Rafa, a nossa evolução só acontece com a gente botando a mão na massa, né? Sim. Fazendo o físico aqui na matéria e buscando muito mais espiritual, a gente trazer o que a gente tem de mais lindo, que todo ser humano tem, só que as pessoas se perderam muito nessas buscas desenfreadas das coisas do físico. E às vezes deixa de apreciar o que a gente tem de mais lindo, que é o nosso espírito, a nossa alma, é o que a gente realmente é, o que a gente verdadeiramente é. É a nossa realização. Eu vejo isso hoje. A minha realização espiritual, para mim, é o topo para mim de tudo que eu venho vivenciando, de tudo que eu estou conseguindo acessar. Para mim é o pico da montanha, sabe? É o topo da montanha. E eu sei que eu tenho que andar muito ainda, sabe? Você sente que você tem muito mais
coisas para descobrir, você tem mais vontade de ir além. Você precisa sentir mais, perceber mais, mesmo que às vezes a gente, como ser humano, como ser físico ainda, né, a gente sinta e a gente perceba as coisas, muitas vezes que a gente não quer, mas é a realidade de cada um, é a realidade do que a gente precisa, é a nossa transformação dentro desse contexto todo, é algo que a gente precisa trazer para a gente, é algo que a gente precisa transformar, é algo que a gente precisa crescer espiritualmente. E essa é a verdadeira evolução, é a gente conseguir acessar tudo isso e trazer para esse crescimento espiritual tudo, seja o que dói, seja o que não dói, seja o que é bom, seja o que não seja tão bom, mas a gente aprender, a gente tirar o melhor ensinamento de tudo, de todos, porque cada detalhe, cada pessoa, cada movimento, cada energia te traz algo para você mudar, para você crescer, para você aflorar suas percepções, para você compreender tudo aquilo que está dentro de você. E essa evolução faz todo sentido em todos os movimentos da nossa vida, entendeu? E a gente está, assim, disponível para acessar tudo isso, mas com amor, com o nosso espírito leve, com o nosso espírito em paz. A gente acredita dentro daquilo que a nossa consciência nos diz. É assim que você tem que seguir. Ou tá bom aí, dá um tempo, para, respira. Ó, tá na hora de esperar mais um pouco. Ó, tá na hora de avançar. Entendeu? E a gente trazer todo esse conhecimento, trazer toda essa energia de crescimento para a gente, sobre os detalhes de tudo, porque tudo é para a gente crescer o tempo inteiro. E é por isso que a gente está aqui, é para a gente evoluir, para a gente crescer. E a gente precisa aproveitar cada minuto para que eu não fiz o que tinha que ser feito, né? Ou ter que voltar de novo para refazer todo um caminho que a gente sabe que a gente precisa fazer aqui e agora. Não é amanhã, é aqui e agora. E quando a gente toma essa consciência que a gente precisa evoluir dentro daquilo que a gente veio fazer, não tem mais o que para a gente, não tem a não ser Deus mesmo. Porque a gente sabe o que a gente veio fazer. A gente sabe o que a gente busca para a gente evoluir, para a gente crescer, o que o nosso espírito precisa, que a nossa alma precisa para alcançar essa evolução. E a cada dia num nível diferente, cada dia com uma força maior. E a gente sabe que tem aqueles dias que a gente dá uma baqueada, mas a gente sabe qual é a nossa direção, qual é o nosso caminho. E quando a gente recebe essa direção, a gente recebe esse chamado,
A gente só para quando o Criador fala, está na hora de parar. Caso contrário, a gente vai continuar, a gente precisa continuar. Porque é sobre nós mesmos. E essa conversa é a gente com ele, né? O tempo inteiro. Quando a gente tem consciência para onde a gente tem que ir, quando a gente sabe qual é a direção, qual é o nosso chamado, não tem eventos que mude a nossa rota. Porque a gente já ganhou consciência, a gente já ganhou luz para isso. Não importa o que a gente tenha que passar pelo deserto, pelo fogo, não importa. A gente só vai. A gente sabe por que a gente está aqui, por que a gente veio. E como que a gente tem que voltar. E a gente tem que voltar muito melhor do que a gente chegou aqui. Essa é a diferença. A gente precisa dessa consciência. Precisa sair daqui melhor do que a gente chegou e muito melhor. E a gente precisa aproveitar cada instante, cada segundo e fazer isso com excelência. Não importa o que a gente tenha que passar. Não importa o deserto, não importa o fogo. A gente precisa atravessar tudo isso. É isso. Então é isso. A mensagem de hoje deu no nosso horarinho. Beleza, então? Obrigado, gente, pela presença. Tenha uma boa noite a todos. E até a próxima. Isso aí, gente. Obrigado pela presença. Estamos no YouTube. Vídeo que alguém queira ver, tá lá, né, Rafa? Sim. Nossos vídeos é todos salvos lá. Tá bom? E um abração para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Valeu. Tchau.